E aí galera, hashtag Orgulho de ser Exanc. Vocês estão vendo o que eu estou vendo, as pirâmides do Egito, esse deserto de areia aqui, não é? Galera, e aí, beleza? Mais uma videoaula de Direito Administrativo 1. Estamos encerrando o módulo A e eu trouxe vocês aqui para visualizarem essas imagens fantásticas, não é? Do deserto, um tema muito árido, foi o módulo A. Nós sofremos muito para conseguirmos, né, vencer esse módulo A, mas vocês venceram. Então eu trouxe vocês aqui para que a gente possa se lembrar de algumas informações, algumas notas muito importantes e que são áridas, porque é o primeiro contato de vocês com a disciplina de Direito Administrativo 1. Então, atenção, lembrando, módulo A, hashtag fica a dica. O módulo A é dividido em 4 tópicos. Nós temos aí a introdução ao direito administrativo, que estudamos em sala de aula, temos o direito administrativo constitucional. Sobre o direito administrativo constitucional, eu quero lembrá-los sobre o dever de processo administrativo. Este dever de processo administrativo é visualizado a partir do dever de concurso público, do dever de licitação, do dever de participação popular que se materializa quando a administração pública consulta o administrado antes de tomar as suas decisões. Também, tópico 3 do módulo A, nós estudamos aí os sujeitos da administração pública e vocês conheceram os 8 sujeitos que compõem a administração pública. A APB é formada por União, Estados-membros, municípios e DF, todas pessoas jurídicas de direito público interno, todos criados a partir de um processo chamado descentralização política, todas pessoas jurídicas e, portanto, com personalidade jurídica própria, não é? E características específicas, não se esqueçam delas. E do outro lado, na API, nós temos 4 autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público interno, criadas pela lei, fundações públicas, pessoa jurídica de direito privado, autorizada pela lei e criada com registro no cartório de registro de pessoa jurídica, empresas públicas, pessoa jurídica de direito privado, autorizada pela lei e criada com o registro do seu respectivo contrato na junta comercial, e sociedade de economia mista, também pessoa jurídica de direito público, de direito privado, né? Também autorizada pela lei e criada com o registro do seu contrato social na junta comercial. Então nós temos 4 entes da APD, todos pessoas jurídicas de direito público, a autarquia, pessoa jurídica de direito público, e 3, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado. Lembrando que a autarquia é criada pela lei e as pessoas jurídicas de direito privado são autorizadas pela lei. Lembrando também que as fundações públicas têm suas competências definidas em lei complementar. E mais uma coisa, galera, os entes da API resultam de um processo de descentralização administrativa. Não confundam descentralização com desconcentração. Nós aprendemos também isso no módulo A, no item 3, que versa sobre os sujeitos da administração pública. A APD e a API é dividida internamente em órgãos públicos. Órgãos públicos não têm personalidade jurídica, não são pessoas jurídicas, podem ter CNPJ, mas não têm personalidade jurídica. Órgão público é um setor, uma unidade de competência. Órgão público é uma repartição interna. E os órgãos públicos são subdivididos internamente em partículas menores, em unidades menores, que nós chamamos de mandato político, cargo público, empresa pública, cargo público, emprego público e função pública. Então, os órgãos são divididos em mandato político, cargo público, emprego público e função pública. E dentro destas unidades menores, nós temos os agentes públicos. São as pessoas de carne e osso que trabalham na administração pública. Então, o agente público, ele exerce um mandato, não é, político. O agente público, ele ocupa um cargo, ele ocupa um emprego e ou
desempenham uma função pública. Nós vimos que a teoria que justifica a relação entre o agente público e a AP é a teoria do órgão, que também é chamada de teoria da imputação objetiva. Os agentes públicos desempenham funções que foram atribuídas aos órgãos públicos pela lei. Então, a lei imputa atribuições, competências aos órgãos, e como as pessoas, os agentes públicos, trabalham nestes órgãos públicos, elas executam essas funções. Isso é a teoria do órgão, a teoria que define o agente público como um longa-manos da administração. Lembremos que há outras duas teorias que não podem ser confundidas com a teoria do órgão, porque essas outras teorias são ultrapassadas, mas é preciso lembrarmos delas também. Teoria da representação e teoria do mandato. Volte aí nas videoaulas e recorde dessas teorias. E por fim, galera, para nós encerrarmos essa nossa estadia aqui nesse ambiente de deserto, de muita areia, de muita tristeza, não é? Nós agora vamos trabalhar o quarto tópico do módulo A, que, como vocês sabem, são os chamados entes em colaboração. Lembrando que os entes em colaboração não pertencem à administração pública, nós estudamos isso lá no tópico 4 do módulo A. Os entes em colaboração são realmente solidários com a administração pública, auxiliam a administração pública e eles são de 3 possibilidades. Nós temos aí os entes paraestatais, que é o sistema S, temos também o terceiro setor e temos os entes em cooperação. Os entes em cooperação não têm qualquer vínculo formal com a administração pública. São aquelas pessoas jurídicas de direito privado, associações, fundações privadas ou sociedades civis que buscam auxiliar a administração pública, mas não buscam dinheiro público para prestar esse auxílio. Então elas não têm vínculo formal. Você, por exemplo, que reúne um grupo de amigos e vai distribuir uma cesta básica, vocês podiam montar uma associação que é um ente em cooperação e não ter qualquer vínculo com a administração pública. Então, não confundam os entes em cooperação com o terceiro setor, porque o terceiro setor, que é o foco, que é o cerne dos entes em colaboração, o terceiro setor é composto por 3 possibilidades. Nós temos os entes de apoio, as organizações sociais e as famosas OCIPs. Galera, não se esqueçam, estes 3 entes do terceiro setor celebram com a administração pública um documento, um contrato que formaliza esse auxílio e que concede ao ente do terceiro setor a possibilidade de receber verba pública. Então, aqui o auxílio não é gratuito. O auxílio dos entes do terceiro setor, essa contraprestação que o ente do terceiro setor presta, colaborando, ela é, de certo modo, colaborada pela administração pública. A administração injeta dinheiro nos entes do terceiro setor, não é? Com os entes de apoio, a administração pública celebra convênios, não vamos nos esquecer. Com as organizações sociais, a administração pública celebra contrato de gestão e com a OCIP, a administração pública celebra termo de parceria. Galera, estas seriam as dicas que fecham o módulo A, módulo de noções preliminares de introdução ao direito administrativo. Agora, no módulo B, nós passamos a compreender o regime jurídico administrativo e os poderes administrativos. Então, fechando o módulo A, valeu, galera. Hashtag até a próxima videoaula. Obrigado. E aí, galera, mais uma videoaula. Voltei aqui no deserto para dizer umas coisas para vocês sobre os princípios que norteiam a administração pública e que compõem o RJA. Nós já estudamos os princípios fundantes, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. E agora nós estudamos aqui, rapidinho, algumas dicas, algumas informações muito importantes dos chamados princípios nucleares. Quem são os princípios nucleares? Os princípios LIMP, os 5. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade consiste no dever que a administração pública tem para cumprir o direito. Vejam que existe uma diferença entre lei e direito. O direito é composto pela fonte primária,
que são as espécies legislativas, não é? E a CF, e o direito também é composto pelas fontes secundárias, costume, jurisprudência, doutrina, princípios gerais do direito. Então, a administração pública, ela é obrigada a cumprir todas as fontes do direito. Isso é o que impõe o dever do princípio da legalidade. Portanto, para a administração pública, a liberdade é diferente da liberdade dos administrados. Nós, administrados, podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei obriga ou permite. A administração pública tem um agir vinculado ao direito, e isto é princípio da legalidade, esta vinculação da AP ao direito nas fontes primárias e fontes secundárias. A administração pública é obrigada a seguir, acompanhar essas fontes do direito, a evolução delas, a tratativa delas. A administração pública tem esse dever e tal dever decorre do princípio da legalidade. Atenção, galera, é importante lembrarmos que a legalidade impõe à administração pública cumprir as leis, a CF e todas as fontes secundárias. E quando eu digo que ela é obrigada a cumprir leis, é claro, eu estou me referindo às espécies legislativas do artigo 59 da CF. Espécies legislativas que envolvem decreto legislativo, resolução do Senado, medida provisória, que não são leis estrito sensu, mas são espécies legislativas, e a AP também está subordinada a estas espécies legislativas. Galera, a legalidade também nos remete à ideia do decreto autônomo. O decreto regulamentar é aquele que complementa a legislação. O decreto regulamentar, ele não inova o mundo jurídico. O decreto regulamentar é aquele editado pela administração pública, elaborado pela AP, para complementação. Ele manifesta o poder administrativo, chamado poder normativo. Já o decreto autônomo é uma complementação à própria Constituição Federal. O artigo 84, inciso 6 da CF, dispõe sobre o decreto regulamentar. O artigo 84, inciso 4 da CF, regula o decreto autônomo. O decreto autônomo materializa uma inovação ao mundo jurídico limitado à Constituição Federal. Então, o decreto autônomo tem a sua razão de ser, a sua complementação é diretamente a CF, e por isso ele é chamado de autônomo, porque ele tem autonomia em relação à lei. O decreto autônomo é possível no ordenamento brasileiro em duas situações em que pese o grande professor Celso Antônio Bandeira de Mello negara a existência de decretos autônomos. Mas, constitucionalmente, para a maioria da doutrina, ele é possível em duas situações. A primeira delas, a administração pública pode se organizar internamente por decreto autônomo, independente de legislação, desde que não crie gastos públicos, não aumente gastos, não inove em gastos públicos. Então é a auto-organização administrativa que não gere gasto público. A segunda possibilidade de decreto autônomo é para a extinção de cargos públicos vagos. Os cargos públicos são criados pela lei, ocupados por agentes públicos, e quando ficam vagos, porque o agente pediu sua exoneração, porque o agente morreu, porque o agente foi demitido, quando o cargo público fica vago, ele pode ser extinto por decreto autônomo. Então, sob o princípio da legalidade, ficam estas dicas. O princípio da impessoalidade exige que a administração pública trate todas as pessoas de modo igual. Isso significa isonomia, e o princípio da impessoalidade também transfere a responsabilidade dos danos praticados pelo agente público para a AP.
Então, eu, vítima de um eventual dano praticado por algum agente público, devo processar diretamente a administração pública e não o agente público que me lesou fisicamente ou moralmente. Então, eu, vítima, não processo o agente, eu processo o AP. Isto é a outra marca do princípio da impessoalidade. É claro, nós aprenderemos depois que a administração pode, no sentido de deve, poder, dever, processar o agente público numa chamada ação regressiva. Mas aí é a AP processando o agente. Eu, vítima de um agente público que bateu no meu carro, que eventualmente estava realizando uma obra pública e acabou lesando a minha pessoa ou o meu patrimônio, eu processo a administração pública e não o agente que executava fisicamente aquela atividade, não é? Então, o princípio da impessoalidade tem essas duas marcas. É muito importante nós linkarmos o princípio da impessoalidade com a proibição do nepotismo. O nepotismo, ele é contemplado de modo explícito na súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. O nepotismo é vedado nessa súmula 13 e o vinculante 13. E o que significa nepotismo? Nepotismo significa empregar na administração pública um parente ou cônjuge. Então, o nepotismo significa fazer da AP uma continuação da vida privada do administrador. E o nepotismo ficou vedado com a súmula vinculante 13 do Supremo. Galera, o nepotismo pode acontecer de várias modalidades. O nepotismo direto, quando eu, administrador público, nomeio para um cargo em comissão ou uma função de confiança o meu cônjuge, meu companheiro ou meu parente até o 3º grau. Esse é o nepotismo direto. O nepotismo indireto, quando eu, administrador público, nomeio uma pessoa para um cargo em comissão ou designa essa pessoa para uma função de confiança, quer dizer, independente de concurso público, e depois que essa pessoa já está no cargo em comissão ou na função de confiança, eu nomeio para outro cargo em comissão ou para outra função de confiança, designo para outra função de confiança, o cônjuge, o companheiro ou o parente até o 3º grau daquele primeiro nomeado ou designado. Então vejam, nesse caso é indireto porque a pessoa que eu estou nomeando não é meu parente. A pessoa não é meu cônjuge, não é meu companheiro. Mas entre os nomeados existe esse vínculo. Esse é o chamado nepotismo indireto. Eu nomeio um e depois nomeio a esposa, o companheiro ou o parente até o 3º grau do já nomeado. Não posso fazer da administração um local para trabalho de pessoas da mesma família, salvo se essas pessoas prestam concurso público. Volto a dizer, se eu prestei um concurso público, eu posso trabalhar na administração pública em que meu pai, meu cônjuge já trabalha, não há problema algum. Mas eu não posso nomear os meus para ocupar cargo em comissão, não posso designar os meus para ocupar desempenhar em funções de confiança e também não posso fazer de um grupo familiar um cabide de emprego na administração pública. A terceira possibilidade, e o tema é árido, tudo a ver com a imagem, tudo a ver. O tema é sofrido. A terceira possibilidade de nepotismo é o chamado nepotismo cruzado. No nepotismo cruzado, eu nomeio para o cargo de comissão ou designo para a função de confiança os seus parentes, o seu cônjuge ou o seu companheiro. E você, que também ocupa um cargo de administrador, nomeia o meu cônjuge, o meu companheiro ou os meus parentes até o 3º grau. Galera, vocês vão aprender o que são parentes até o 3º grau lá em direito de família. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que parentes de 3º grau são os pais, que são parentes de 1º grau, os irmãos são parentes de 2º grau e a relação de tio e sobrinho são de 3º grau. Então, quando a gente fala em primo de 1º grau, na verdade os primos, juridicamente falando, são parentes de 4º grau. Um primo pode nomear o outro primo, não é nepotismo nesse caso. É uma imoralidade administrativa, mas não é nepotismo, pode sim. Vejam, mas o 1º grau, que é pai e filho,
o segundo grau, que são os irmãos, e o terceiro grau, que tio e sobrinho, esses são o objeto de preocupação da súmula do nepotismo. Nepotismo direto, eu nomeio os meus. Nepotismo indireto, eu nomeio pessoas da mesma família, ou cônjuge ou companheiros. E nepotismo reflexo, ou nepotismo cruzado, eu nomeio os seus e você nomeia os meus. Tome muito cuidado, porque o nepotismo fere vários princípios LIMP, mas, sobretudo, o princípio da impessoalidade. E lembrando, galera, a súmula vinculante 13 faz parte de uma fonte do direito. Então, a administração, em razão do princípio da legalidade, é obrigada a cumprir a súmula vinculante 13, porque a súmula vinculante 13 é uma fonte de direito e, pelo princípio da legalidade, a AP deve cumprir o direito. Pelo princípio da legalidade, a AP só atua quando obrigada ou permitida pelo direito. Então, a impessoalidade tem tudo a ver com súmula vinculante 13 e o combate ao nepotismo. Atenção, galera, princípio da moralidade, este é o princípio mais aberto de todos. A moralidade administrativa é uma cláusula aberta, então ela precisa ser definida a partir de um momento histórico, de uma situação específica que está sendo vivenciada. Hoje, moralidade administrativa no direito brasileiro envolve duas noções: ética. Então é preciso que as administrações públicas criem seus códigos de ética e escrevam, redigam, especifiquem quais posturas ofendem esta ética administrativa. E moralidade, além de ética, significa boa-fé. Boa-fé, é preciso lembrarmos, pode ser subjetiva, expectativa, crença na conduta reta da pessoa, ou boa-fé objetiva. São padrões definidos como qualificadores de boa-fé. No caso da boa-fé objetiva, nós podemos dizer que boa-fé significa, primeiro, lealdade. Segundo, cooperação. Terceiro, transparência. E por fim, boa-fé significa probidade. Probidade é uma expressão de direito administrativo definida às avessas. Existe uma lei de improbidade administrativa e o que não for improbidade é probo. Então a boa-fé, a moralidade, tem tudo a ver com improbidade administrativa, mas não se confundem. Moralidade, ética, mais boa-fé. É preciso lembrar que a ética, muito estudada por Kant, é um valor cultural. A ética envolve um sentimento interno. A ética, para Aristóteles, uma grande virtude. E a boa-fé, como eu disse, consiste não só na boa-fé objetiva, essa expectativa de retidão que nós devemos ter em relação às pessoas, mas também padrões mínimos, dever de conduta com características próprias, lealdade, cooperação, transparência e probidade. Galera, o que é improbo? Quem é improbo pela lei de improbidade, que é a lei 8429? A lei de improbidade define que improbo é aquele que busca lesar o erário é o cofre público. Improbo é aquele que busca vantagens indevidas às custas do erário. Então eu não estou tirando dinheiro do erário, gastando indevidamente, como na primeira situação, mas estou levando vantagens por cuidar do erário, por ter o dever de empregar verbas. Então eu levo vantagem. E a terceira possibilidade, ao descumprir quaisquer princípios do RJA, eu também sou improbo. Então a probidade administrativa é o inverso de tudo isso. Eu preciso zelar pelo dinheiro público, eu não posso levar vantagens por administrar o dinheiro público, isto é ser probo, isto é ter probidade, e eu também sou obrigado a cumprir todo o RJA sob pena de ser considerado improbo. O princípio da moralidade, como eu disse, é cláusula aberta, nós precisamos construí-lo, aperfeiçoá-lo. Publicidade, o quarto princípio LIMP.
Publicidade significa dever de transparência, dever de divulgação de todos os atos administrativos. A administração pública não convive com sigilo, com segredo, com atos secretos. A administração pública, como curadora, como gestora do interesse público, nós aprendemos isso lá com o princípio da indisponibilidade. A administração pública, como curadora, deve prestar contas. Ela não é dona do patrimônio público, ela é só gestora, ela só cuida do patrimônio público e, portanto, ela deve prestar contas de tudo que ela faz. Tema árido, tema sofrido. A administração pública é obrigada a divulgar tudo o que faz. E por isso o portal da transparência. Por isso nós temos aí o concurso público, a licitação, todos os mecanismos que asseguram publicidade. Nós temos o edital no concurso, temos o edital na licitação. Estas são marcas da publicidade. Ampla e restrita divulgação. As propagandas feitas pela administração pública têm limites. O administrador não pode usar a propaganda para levar o seu nome. A propaganda na AP tem uma função educativa, de orientação e de informação. Eu não posso, enquanto administrador público, fazer propaganda vinculando as obras, os atos, as vitórias e os feitos ao meu nome. Então a propaganda fica estritamente vinculada às obras de modo impessoal. O princípio da publicidade veda a autopromoção do administrador. Eu só posso divulgar para informar, orientar e educar, jamais para me autopromover enquanto administrador público. Quem faz todas as obras não sou eu, administrador, é a AP, a administração pública. Há exceções? Sim, há exceções. A autopromoção, infelizmente, tem sua exceção durante o período eleitoral. Durante as campanhas eleitorais, infelizmente, a Justiça Eleitoral permite que os administradores, candidatos, seja reeleição a outros cargos, usem as obras que foram construídas na sua gestão como publicidade. A lei de responsabilidade fiscal impede que num período que antecede as eleições eu inaugure obras públicas, que eu gaste mais do que a lei permite, para justamente evitar que o eleitor me confunda com a AP e vote em mim e esqueça de que, na verdade, quem faz não sou eu, é a AP. A lei de responsabilidade fiscal tem essa limitação. Mas na hora da eleição, na hora da campanha eleitoral, eu posso dizer que quem fez fui eu, ao invés de dizer que quem fez foi a administração pública. Então a autopromoção sofre esse baque no período das eleições. E o princípio da publicidade tem suas exceções também. Eu posso restringir a publicidade dos atos quando aqueles atos colocam em risco a segurança pública. Então, uma eventual ameaça terrorista não pode ser divulgada antes que eu consiga desmantelar o grupo terrorista. Porque se eu já anunciar que estou investigando fulano ou ciclano por terrorismo, com certeza a célula terrorista irá se esconder e eu, administração pública, não conseguirei capturar e evitar, estas tragédias, por exemplo. Então, em nome da segurança pública, eu posso restringir o princípio da publicidade. Mas depois, desmantelada a célula terrorista, no exemplo dado, eu sou obrigado a divulgar tudo o que foi feito. Então, a publicidade ela é restringida a um momento posterior, eu não posso anunciar antes. Um outro exemplo que me permite restringir a publicidade, se eu coloco em risco a privacidade de alguém. Então veja, um servidor público está sendo investigado porque manteve uma relação extraconjugal dentro da administração pública. E isso é passível de investigação e de punição. Vejam, se eu no início da investigação, já anunciar que fulano e ciclano tiveram um caso, vejam a repercussão na mídia. E pode ser que ao final do processo ele seja inocentado. Portanto, eu não posso expor a privacidade das pessoas. Claro,
Ao final do processo, condenado, se for condenado o agente, eu vou dar divulgação que ele foi condenado e sofreu sanção Y, X e até a sanção máxima, pena capital na administração pública, que é a própria demissão. Mas durante o processo administrativo sancionador, eu não posso dar publicidade de quem são essas pessoas investigadas. Eu tenho que preservar essas pessoas. E isso, a privacidade, nesse caso, vence o dever de publicidade. Uma terceira situação, em razão do chamado interesse público. Então eu tenho a primeira exceção, a segurança pública, segunda exceção, a privacidade, terceira exceção, o interesse público. Imagine, eu, administração pública, estou realizando pesquisas para a descoberta de um medicamento que cura o câncer. Estou no meio dessas pesquisas. Se eu anunciar a evolução dessas pesquisas, os laboratórios privados, que são muito mais ágeis, vão conseguir chegar na fórmula desse medicamento e vão vender esse medicamento por preços altíssimos, até que a UAP consiga chegar no medicamento. Então, durante as pesquisas, invocando o interesse público, eu posso não dar publicidade. Imagine, por exemplo, uma pílula que evita os efeitos nefastos da dengue, do chikungunya, do zika vírus. Se a administração pública estiver numa pesquisa sobre isso e divulgar os resultados parciais, os laboratórios têm a possibilidade de conseguir mais rápido esse medicamento e vão produzir e vão vender a preços altos. Quem é que não quer tomar um remédio para que, mesmo picado pelo mosquito, não sofra os malefícios da dengue, da chikungunya ou do zika vírus? Então vejam, meus prezados, que o interesse público também pode ser invocado. Mas tirando essas três exceções, a publicidade é regra, é dever. O portal da transparência está aí e ele serve para divulgar os gastos públicos diários e também serve para divulgar quanto cada pessoa que trabalha na AP recebe, os salários dos agentes públicos, que nós chamamos de vencimentos ou subsídios, eles devem estar disponibilizados no portal da transparência. Isso não é uma ameaça à vida das pessoas, porque quem trabalha na administração pública trabalha para a sociedade. Então a sociedade deve saber quanto ganha cada pessoa que trabalha na administração pública. Então o portal da transparência veio nessa linha. Publicação de contas públicas é um outro mecanismo que dá publicidade. Nos municípios, por exemplo, as contas públicas ficam disponibilizadas no início de cada ano, durante um prazo, para que as pessoas possam impugnar contas públicas. Qualquer um de nós pode procurar a prefeitura no início de cada ano e perguntar: cadê as contas públicas do ano passado? E pode analisar e pode inclusive impugná-las. Então vejam, o princípio da publicidade, ele é muito forte. Uma pena que não tão cumprido. E por fim, eficiência. Meus prezados, o princípio da eficiência veio com uma reforma constitucional. Ele já existia implicitamente na CF, mas com essa reforma constitucional ele se tornou um princípio limpe explícito e ele exige o dever de maximização de resultados. Eficiência não significa lucro, até porque a administração pública não pode ter o lucro como sua razão de ser. Nós já aprendemos isso. Eficiência significa serviço público qualitativo. Eficiência significa reduzir custos e melhorar os resultados. Então, a eficiência é tudo que a administração pública precisa e o que com certeza ela menos busca. Mas há mecanismos. Por exemplo, as comissões internas que avaliam durante o chamado estágio probatório os agentes que passaram em concurso público. Essas comissões provisórias de avaliação dos que estão em estágio probatório são comissões que buscam eficiência. As comissões permanentes que avaliam os servidores já estáveis também buscam esta eficiência. O princípio da eficiência consiste no dever de qualidade, na melhoria dos serviços públicos, no dever de fornecermos serviço público adequado. Nós estudaremos depois o serviço público adequado, que tem várias nuances, mas por hora, guardem isso. Dever de eficiência, princípio de eficiência, exige qualidade. E nós, no Brasil, ainda estamos muito carentes. Nosso serviço público é péssimo, precário, terrível. Preferimos o particular do que o público e acreditamos que o público nunca será bom, mas isso é uma falácia.
nas civilizações mais avançadas, nos chamados países de primeiro mundo, lá os serviços públicos funcionam, gratuitos ou pagos, mas são eficientes. Porque também nem todo serviço público precisa ser gratuito. Nós aprenderemos isso mais para frente. Galera, sobre os princípios LIMP, com muita satisfação, diante desse, esse cenário que não é lá tão belo, mas nós temos que encarar que os princípios LIMP são relevantíssimos. E até, agora mudando um pouco o foco, essa imagem aqui atrás me lembra o início de tudo. Não é? Nós sabemos, a nossa civilização, como nós conhecemos, nasceu aqui. Não é? A partir desses monumentos criados pelos egípcios. Então, galera, os princípios LIMP são o início desta revolução que eu disse para vocês que nós faremos. Tornar o direito administrativo mais palpável, tornar o direito administrativo mais concreto, fazer essa mudança na realidade do direito brasileiro, para que o Estado brasileiro, a AP nacional, cumpra o direito administrativo. Esta mudança começa pela compreensão, pela assimilação dos princípios LIMP. Guardem esse princípio, hashtag só Exam que aprova mais que Exam que não AB. Valeu, galera, até a próxima videoaula. Brigadu!